Olá pessoal, seguimos aqui com o nosso conteúdo a respeito de ecologia e é o nosso capítulo 13 que nós estamos continuando. E quando se fala de ecologia, é um tema bastante abrangente, haja visto que fala dos animais, da relação dos animais com o meio ambiente, da relação dos animais entre eles, fala sobre matéria, sobre energia e sobre o ecossistema, fala sobre o todo. Nas aulas anteriores, vocês já viram alguns vídeos que falam e até atividades sobre os termos usados em ecologia. Na aula de hoje nós vamos fixar esses termos, ok? Ecologia. O que significa ecologia? Eco vem do grego oikos, que quer dizer casa. E estudo, e logia, vem de estudo, que quer dizer... O nome ecologia quer dizer estudo de casa, ou seja, estudo do meio ambiente. Esse termo foi empregado pela primeira vez em 1866, quando um estudioso resolveu dar um nome ao estudo feito ao meio ambiente e às relações que existem nesse meio ambiente. Pronto, aí nós temos a definição, é o estudo das interações. O que é a ecologia? É o estudo das interações do meio ambiente entre si, dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. E atualmente nós vivemos, não é um tema bem atual, é um tema que já vem sendo visto há algum tempo, que é a relação entre ecologia e economia. São duas coisas que poderiam, sim, seguir crescentes, mas infelizmente hoje, para um avanço da economia, o ser humano tem esquecido a ecologia, tem esquecido do cuidado do meio ambiente e esquecido mais ainda que nós somos diretamente dependentes do equilíbrio do meio ambiente. Que quando nós mexemos, isso acaba danificando, dificultando a vida dos animais, inclusive a nossa, dos seres vivos de forma geral. E algumas coisas que a economia traz de negativo para o meio ambiente, tem alguns citados aí, acontecem incêndios em florestas, poluição do solo, poluição das águas e do ar, extração exacerbada dos recursos naturais, ou seja, é tirado muito do meio ambiente e não é devolvido. E a extinção de espécies, infelizmente, que alguns animais eles não conseguem reproduzir e acabam se extinguindo devido à falta de espaço, de moradia mesmo, de alimentação, por causa da extração, da modificação que o homem faz no meio ambiente de forma irresponsável. E o déficit na qualidade de vida, ou seja, uma qualidade de vida cada vez menos favorável. E qual o campo da ecologia? A vida, os estudos biológicos, eles são bem extensos. E quando se fala em ser vivo, fala-se de célula, que é a base do ser vivo, que é a menor parte viva do ser vivo. Aí tem a organização para tecidos, órgãos, sistemas e organismos, mas até aqui não é um estudo de ecologia. Passa a ser estudo ecológico quando se fala das populações, das comunidades, do ecossistema e da biosfera, ok? E temos o seguinte: as definições. O que é uma população biológica? Uma população biológica é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Se é da mesma espécie, eu posso chamar de população biológica. Comunidade biológica. Se eu tenho várias espécies de animais coexistindo em um determinado lugar, eu chamo de comunidade biológica. Um ecossistema é um conjunto de comunidades, Conjunto de comunidades de seres vivos mais o meio ambiente, que são os fatores chamados bióticos e abióticos, bióticos e abióticos. O que é o ecossistema? É a união, a coexistência entre essas duas coisas, que são os fatores bióticos, que são os seres vivos, o próprio nome já diz, bióticos, bio vem de vida, certo? E os fatores abióticos, que é aquilo que não tem
vida, que é o ar, a água, a terra, né? Então, a união dos seres vivos com o meio ambiente eu chamo de ecossistema. E nós temos a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Bio, vida, esfera, círculo, redondo. Então, o que é a biosfera? É o planeta Terra, que nada mais é do que o conjunto de todos os ecossistemas unidos. E aqui a gente tem um exemplo, ó. Eu tenho só girafas, né? Então, eu tenho uma população, porque são seres da mesma espécie. Aqui eu tenho girafas, tenho veados, tenho plantas. Então, são seres de espécies diferentes. Então, eu já tenho uma comunidade biológica. E aqui eu tenho os seres bióticos, que são os seres vivos, né? E tem os seres abióticos, que mostra o céu, a terra, ok? E em ecologia nós temos um termo que é o ecótono, que é a transição entre dois ecossistemas vizinhos. Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho um ecossistema marinho, né? Eu tenho o mar. E próximo eu tenho tenho serra, né? Então aqui eu já tenho outro ecossistema. No meio desses dois, que é a transição da areia para a floresta, um exemplo, né? Esse espaço eu vou chamar de ecótono, ok? Quando se fala de seres vivos, é impossível, quando fala de meio ambiente e ecologia, é impossível não falar dos seres autótrofos e dos seres heterótrofos, né? E impossível mais ainda não deixar de falar das relações ecológicas, das cadeias alimentares, do fluxo de energia. Quando se fala em equilíbrio, está se falando que isso aqui, ó, tem que estar equilibrado. Tem que ter uma cadeia alimentar, uma cadeia trófica equilibrada. E ouçam, sempre que ouvir cadeia alimentar, é a mesma coisa de estar falando de cadeia trófica. Trofia vem de alimentação, ok? E essa cadeia alimentar é uma relação, né, entre os seres vivos, os organismos que podem ser produtores, herbívoros, carnívoros, né? E nós vamos conhecer as diferenças, tá? Aqui eu tenho um exemplo, uma identificação. O que é um produtor? Um produtor vou falar de forma bem simples, são aqueles que fazem a fotossíntese, que é a base da cadeia alimentar, que são as plantas, certo? As plantas, as algas são a base da cadeia alimentar, que são os produtores. Tá aqui, ó, tudo isso é produtor. E nós temos também os produtores, aliás, nós temos também os consumidores. O próprio nome já diz, consumidores, consumidor. Então, primeiro eu tenho o produtor, que é o que a gente viu, que são as plantas que fazem o processo de fotossíntese. E nós temos os consumidores. E quem são os consumidores? Os consumidores são aqueles organismos que não conseguem produzir seu próprio alimento. Ou seja, são os seres, ó, heterotróficos, que precisam se alimentar. Então, eles vão se nutrir de quem? Dos produtores, que são os seres autotróficos. E nós temos os níveis de consumidores, que podem ser os consumidores primários e os consumidores secundários, terciários e assim sucessivamente. Ó, aqui tem um exemplo. Nós temos aqui, ó, a grama, que ela é o quê? Ela é um produtor. Ela produz seu próprio alimento, ela faz fotossíntese, e ela é a base da cadeia alimentar. E aqui eu tenho, né, esse animal que está se alimentando da grama, que no caso é o produtor. Então, a grama é produtor e quem está se alimentando do produtor vai ser consumidor. Aqui nós temos outro exemplo, né? A planta enquanto produtor e o inseto enquanto consumidor.
E aqui nós temos outros consumidores, mas que são consumidores secundários ou consumidores de segunda ordem, que são aqueles que estão localizados geralmente na terceira linha da cadeia alimentar, que são animais que comem outros animais. São animais que são carnívoros, geralmente, né? Que vão se alimentar dos herbívoros, ok? Vou dar um exemplo aqui. E por fim, na cadeia, nós temos os decompositores, que são aqueles que finalizam a cadeia alimentar, que decompõem a matéria morta, né, num processo natural chamado de reciclagem biológica, que é a reciclagem da matéria, que fazem a decomposição dos restos. Né? Ó, aqui nós temos o exemplo. Ó. A planta, ela é o primeiro nível trófico, ou seja, ela é o produtor, é aquela que faz a fotossíntese. O coelho que comeu algo produzido pela planta, né, ele vai ser um consumidor do segundo nível, ou seja, ele vai ser um C2, um consumidor secundário. E bem aqui onde aparece esse outro animal, ele vai estar, só um exemplo, vai estar comendo, né, esse coelho, então ele vai ser um consumidor 3, ok? E se esse bonito aqui, ó, morrer, quem é que vai entrar em ação aí? É o decompositor, que são os fungos e as bactérias. Aí aqui nós temos esse exemplo de classificação, né? Bem aqui nós temos um exemplo com nomes, ó. Eu tenho o capim, que ele é o quê? Um produtor, certo? Ele é um herbívoro e ele é um consumidor primário, porque o produtor é o capim. Nesse caso, né? Quem comeu o capim? O grilo. Então, o grilo ele vai ser consumidor primário ou consumidor 1. O sapo que comeu o grilo vai ser o consumidor secundário. A cobra que comeu o sapo, consumidor terciário. A seriema que comeu a cobra, um consumidor quaternário. E assim sucessivamente. Quando o último animal desta cadeia morrer, quem vai entrar em ação são os fungos e decompositores. Aqui eu tenho uma cadeia bem básica, né? De quem está comendo quem aqui, ó. Eu tenho as plantas do fundo, que são os produtores. Ok? Só uma cadeia bem simples para a gente conseguir ver que eu tenho o produtor, consumidor 1, 2 e 3. Aqui outra cadeia, ó. O que está acontecendo aqui? Todos esses animais, eles morrem, né? Por motivos diversos. E quando isso acontece, quem vai fazer a degradação dessa matéria são os decompositores. Então, quem é que começa a cadeia alimentar? Os produtores, que são as plantas, os seres autotróficos que fazem fotossíntese. E quem é que termina a cadeia são os decompositores, que fazem a decomposição da matéria orgânica. Bom, aqui é uma teia alimentar. Qual é a diferença da cadeia e da teia alimentar? Na cadeia alimentar, a gente pode notar que é algo mais simples. É um animal se alimentando de outro e assim sucessivamente. Aqui eu tenho vários animais que cruzam os seus modos alimentícios, né? Mas ainda assim eu tenho produtores, consumidores de primeira ordem ou consumidores 1, né? Tenho consumidores de terceira ordem, ok? Esse foi um resumo bem básico, né? Falando das questões de ecossistema, a gente já até fez atividade sobre isso. E hoje nós vamos fazer uma atividade um pouco diferenciada, ok? Beijos, beijos de luz. E vamos lá vamos fazer uma atividade um pouco diferente, né? Dá uma olhadinha aí no formulário, que lá tá dizendo direitinho o que vocês vão fazer, ok?